Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhes os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizeis que, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretendes ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vos dizes ser o vosso Deus, contudo, não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com um pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhes disseram: não tens ainda 50 anos e visite Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o evangelho dessa nossa quinta-feira vem nos falar aqui de 2 a 3 tópicos principais. O primeiro tópico principal é quando Jesus fala aqui no versículo 51. Ele fala que em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Jesus aqui logo fala, esse é o primeiro tópico do evangelho, que Jesus logo fala para nós e afirma que em verdade ele fala: aquele que ouve a sua palavra e guarda as palavras dele, jamais verás a morte. Aquele que ouvir a palavra de Deus e que compreende a palavra de Deus e ouve a palavra e crê na palavra de Deus, essa pessoa nunca vai chegar a ver a morte, nem sequer conhecer a morte. Por que não, irmão? Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus vai saber vai conhecer o que é a misericórdia de Deus, vai saber o caminho de Deus, vai ver a misericórdia de Deus, vai conseguir as graças na sua vida, vai conseguir o perdão de Deus, vai conseguir a misericórdia de Deus e vai conseguir a vida eterna e a salvação do lado de Deus. Todas aquelas pessoas que ouvir a palavra de Deus e aprender e acreditar nela, essas pessoas vai alcançar a vida eterna, que é a salvação no reino de Deus. E vai também conseguir ter o perdão de Deus, vai alcançar o perdão, a misericórdia e a salvação eterna. Se você quiser, se você não quiser conhecer a morte, abre o seu coração para a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, ouve o que Deus está te ensinando, ouve o que Deus está falando para você, ou o que Deus está ordenando você a fazer, e cumpra a palavra que Deus ensina. O segundo tópico aqui é quando os discípulos falam aqui, é quando também Jesus fala aqui, ó, em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, Jesus fala logo aqui, ó, os discípulos falam aqui, ó, és acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vos disseis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis,
eu porém o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. E viu e glorificou, cheio de alegria. Jesus aqui nos ensina também que esse segundo tópico, que ele é maior do que o próprio pai Abraão. As pessoas lá acreditavam que Abraão era o pai deles. Abraão era o Deus deles. Era o Deus da misericórdia, era o Deus da salvação. Era o maior Deus de todos os deuses. Nesse tempo as pessoas acreditavam muito em Abraão e acolhiam Abraão como o verdadeiro Deus. Mas Jesus Cristo aqui falou para eles que Abraão aceitava Jesus como Deus para ele. Abraão aceitava como Jesus como Deus dele. Aceitava Jesus como o próprio pai de Abraão. Abraão colocava como Jesus como se fosse o pai dele, como o Messias dele. Já que então o próprio Abraão colocava Jesus como Deus dele, e Jesus também era Deus dessas pessoas. Mas as pessoas não queriam acreditar em Jesus, não queriam acreditar na sua palavra, e não queriam acreditar que ele era maior do que Abraão, e que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. É a mesma coisa de nós. Vamos abrir o nosso coração, vamos colocar Jesus como nosso Pai, como nosso Deus, como nosso Criador e Salvador. Deus é maior do que Abraão para nós. Vamos colocar Deus como o maior de todos na nossa vida. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor. Vamos abrir o nosso coração e a nossa fé para Jesus, que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador e Salvador. Não vamos fazer igual essas pessoas. Essas pessoas estavam colocando como Abraão como em primeiro lugar, mas o próprio Abraão colocava Jesus como Deus dele. Já que então Abraão aceitava como Jesus como fosse Deus dele, Jesus era o maior do que todos. Então na nossa vida, Jesus é maior do que tudo na nossa vida. Jesus é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Vamos colocar Deus como em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo, que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador e Redentor. E no final aqui do Evangelho, para terminar de resumir, logo fala aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Ou seja, Jesus viu que Jesus aqui logo acabou falando que ele é maior do que Abraão. Mas as pessoas logo pegou as pedras, queria atacar nele e expulsar ele daquela cidade. Mas logo Jesus pegou e se retirou. Vamos abrir o nosso coração. Vamos tomar cuidado para nós acabar não expulsar Deus do nosso coração. Abre a sua fé, acolha Jesus como seu Pai, acolha Jesus como seu maior Pai na sua vida e de todo o seu coração. Jesus é o seu Pai, Ele é o seu Criador, Ele é o seu Redentor, Ele é o seu caminho, Ele é a sua luz, Ele é a sua salvação. Ele é o nosso Pai de todos os pais, Ele é a nossa Mãe de todas as mães. Nossa Mãe Maria Santíssima é nossa Mãe de todas as mães e Jesus é o nosso Pai de todos os pais. Então toma cuidado para você não acabar expulsando Jesus do seu coração, expulsando Jesus da sua vida, através de palavras, atos ou entre outras coisas. Acolha Jesus na sua vida. Acolha Jesus como seu Pai, como seu Criador e como seu Redentor. Acolha Jesus como seu maior Criador na sua vida. Acolha Jesus como todo-poderoso em toda a sua vida. Maior do que o seu pai e de sua mãe, maior do que Abraão. Que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador e Redentor. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ela é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês, vão me assistir nessa quarta-feira, nessa quinta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.